Olá! Já parou para pensar no que realmente forma um caráter sólido? Daqueles que aguentam o tranco, sabe? Que resistem às pressões do dia a dia? Bom, hoje a gente vai mergulhar nesse tema com base num estudo devocional que traz umas chaves bem práticas para essa construção. Então, bora lá entender isso melhor. E o ponto de partida de tudo é esse comando aqui, que é bem forte, né? Não se amoldem. É a primeira parte de um versículo que vai guiar toda a nossa conversa. É um chamado bem direto para não ir no embalo da maioria, para não seguir o fluxo. Mas aí já vem a grande pergunta. Afinal de contas, o que é esse tal padrão deste mundo? E é justamente isso que a primeira parte do estudo se propõe a responder. A gente vai mergulhar fundo para entender essas pressões de fora que todo santo dia colocam à prova a base do nosso caráter. Vamos ver direitinho como o texto define esse padrão. Então, o que o estudo deixa bem claro é que esse padrão do mundo não é uma coisa vaga, abstrata. Pelo contrário, é um conjunto bem real de valores e comportamentos que a cultura ao nosso redor o tempo todo tenta nos vender como se fosse o normal, o certo. É aquela pressão constante para a gente se encaixar, sabe? Para seguir a manada sem nem questionar. E o estudo não fica só no geral, não. Ele vai direto ao ponto. Ele aponta, por exemplo, para o egoísmo, para o materialismo sem freio e para uma coisa que ele chama de individualismo cego, que é aquela mentalidade do primeiro eu, depois o resto. Segundo o texto, são esses os grandes desafios que a gente precisa encarar de frente. Ok, então o cenário é esse. O estudo apresenta o desafio. E a pergunta que não quer calar é: como é que a gente nada contra essa correnteza? Se o caminho não é se conformar, qual é a alternativa? A chave para isso, como a gente vai ver agora, está na continuação daquele mesmo versículo. E é exatamente aqui que o jogo vira. A solução que o estudo apresenta não tem a ver com o exterior, com a aparência. É um processo que começa no único lugar que a gente tem controle total, por dentro. É sobre a transformação da nossa mente. Olha só a instrução. A mudança de verdade, aquela que se sustenta, vem da renovação da mente. E repara que o verbo é de ação, transformem-se, ou seja, não é algo que simplesmente acontece com a gente. É um processo ativo, uma decisão de trocar os velhos jeitos de pensar por novos. E o que é mais fascinante é que o estudo não deixa essa ideia no ar, ele detalha o caminho. E olha, não é passe de mágica. É um processo que envolve buscar uma conexão mais verdadeira com Deus, mergulhar nas Escrituras para entender os princípios dele e, a partir daí, um esforço diário, constante, para alinhar a vida com essa nova forma de pensar. E quando a gente coloca essas duas mentalidades lado a lado, nossa, o contraste fica gritante. De um lado você tem o padrão do mundo, focado no egoísmo, no eu. Do outro, a mente renovada, que, segundo o estudo, se volta para o serviço, para a compaixão, para o bem de todos. É a diferença enorme entre só se conformar sem pensar e conseguir enxergar um propósito maior na vida. Mas vamos ser sinceros, esse processo todo parece dar um trabalhão, né? Então fica a pergunta: por que fazer tudo isso? Qual é a recompensa no final das contas? É justamente isso que o estudo responde agora, mostrando o propósito por trás dessa renovação. E a resposta está ali, no finalzinho do versículo. O grande objetivo de tudo isso é nos tornar capazes de experimentar, de viver na prática qual é a vontade de Deus. E olha só como o texto descreve essa vontade: boa, agradável e perfeita. Então, o ponto principal aqui é que não estamos falando de teoria, de algo distante. Os resultados são concretos. O estudo mostra que uma mente renovada nos dá a capacidade de ver um plano maior, de focar no bem coletivo e de servir as pessoas com amor e compaixão de verdade. E antes da gente ir para a conclusão, tem um alerta muito importante que o estudo faz. Essa transformação não é uma linha de chegada. Não é um diploma que a gente pega e pendura na parede. É uma jornada, é um processo contínuo, de todo dia, de crescimento e de fortalecimento do caráter. E agora, para fechar com chave de ouro, o estudo amarra todas essas pontas de um jeito muito poderoso, deixando para a gente uma definição bem marcante sobre o que de fato é ter um caráter sólido. Para reforçar o peso que o caráter tem, o estudo busca esse provérbio. E a mensagem é cristalina, né? Uma boa reputação, que nada mais é do que o reflexo de um bom caráter, vale muito mais do que qualquer riqueza. É o nosso bem mais precioso.
E então a gente chega na definição final do estudo e essa é de arrepiar. Pensa comigo, se caráter é quem a gente é quando ninguém está olhando, o texto nos lembra que na perspectiva de Deus sempre tem alguém olhando. Ele conhece a verdadeira solidez do nosso caráter porque ele não vê a nossa performance, ele vê a nossa essência. E com essa ideia na cabeça, o estudo não termina com uma resposta pronta. Ele nos deixa com um espelho, com uma pergunta para a gente levar para a vida. Não é para responder de bate-pronto, mas para refletir sempre. Sabendo que somos vistos o tempo todo, quão sólido é o nosso caráter? É uma reflexão que nos move, que nos impulsiona a continuar nessa jornada de construção dia após dia.